Hoje, primeiro domingo do ano, eu tinha pensado em dar a posse a todos os que vão enfrentar o próximo ano no trabalho, mas eu esqueci minha agenda em casa. Pelo menos eu trouxe o sermão. Então, como eu não tenho todas as posses aqui, nós o faremos na próxima semana. Mas o que eu queria tratar, eu posso tratar hoje, não tem problema nenhum. Nós entendemos que colocar pessoas em funções dentro da igreja é para que haja desenvolvimento e crescimento para a igreja. Então, quando o conselho se reúne e ele nomeia, e quando a igreja se reúne e elege, é porque Deus está fazendo um trabalho na igreja, colocando pessoas para desenvolver o serviço de Cristo Jesus, para que haja desenvolvimento e crescimento na igreja. O livro de Atos, se você já quiser deixar aberto, o livro de Atos, pode deixar aí no capítulo 1 mesmo. O livro de Atos, ele é o relato de aproximadamente 30 anos de história da igreja, que às vezes a gente chama de primitiva. O livro de Atos, então, conta a história inicial da igreja. Ela é a continuação, o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. O médico Lucas escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e na continuação ele escreveu também o livro de Atos. Contou a história de Cristo Jesus e agora conta a história do início da igreja. O livro inicia com a última conversa que Jesus teve com os seus discípulos, e ele vai ter sequência no desenvolvimento, no surgimento e no desenvolvimento da igreja cristã. Então este é o livro de Atos. No final dele você vai encontrar Paulo chegando a Roma, e o livro não termina, ele é interrompido. Ele tem um final de Paulo em Roma e não tem nenhuma conclusão, nada. Tem diversas formas da gente dividir o livro de Atos. Um dos modelos que a gente gosta de usar para fazer isso é usando Atos 1:8. Eu pelo menos gosto. Atos 1:8. Atos 1:8, Jesus respondendo aos discípulos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E você pode caminhar nos capítulos de Atos e perceber que o Evangelho começa a ser pregado em Jerusalém, ele se estende à Judeia, chega a Samaria e vai chegar até Roma. Ele chega em toda a terra bem habitada e conhecida, e a partir do versículo 28 a gente tem o complemento disso. Se eu for pensar em confins da terra, o Evangelho continuou sendo pregado e alcançando pessoas em todas as partes do mundo. Então, o contexto não termina naqueles dias de Paulo, mas ele tem uma sequência na história da igreja. Uma outra forma da gente dividir o livro de Atos é pegar o princípio do livro de Atos e tratar como Atos de Pedro e o final do livro Atos de Paulo. Então você consegue enxergar isso claramente. Sabemos que ele é um livro histórico. Ele conta uma história. E de um livro que conta uma história, muitas vezes eu não posso tirar essencialmente doutrinas. Então, as coisas que aconteceram na história relatada em Atos, elas estão presas num contexto de época. O contexto é este. Os apóstolos estavam todos vivos, 12 ou 13, porque a gente tem agora Matias e Paulo, apóstolo dos gentios, mas os apóstolos estão vivos. Um momento único da história da igreja, tinha muita gente neste local que tinha visto o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. Muitos deles tinham visto a ascensão de Cristo Jesus aos céus. Então tem diversas características que elas são daquele contexto. Não teremos mais repetições. O acontecimento de Pentecostes é um modelo que acontece no capítulo 2, não se repetirá.
Deus pode usar esses eventos, mas esses eventos registrados no livro de Atos, eles têm este momento muito... Perdi a palavra. Muito expressivo. Obrigado, Guilherme. Não está aqui não, vou anotar ela. É um momento em que havia se passado 50 dias da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Muita coisa diferente do que qualquer outra igreja de qualquer época possa viver. Houve já algumas tentativas, e quando eu era seminarista, eu queria fazer com que a minha igreja se tornasse como uma igreja primitiva. E quando a gente vai ficando maduro, a gente descobre que muitas das coisas que tem aqui não dá para transferir. Mas muitas informações que nós temos aqui dá para serem aplicadas de forma teológica e bíblica. O reverendo Augusto Nicodemos, ele faz uma divisão do livro que é apaixonante. Ele divide o livro em 10 e ele vai usar todos os resumos do crescimento da igreja, os pequenos relatórios que Lucas dá, como uma divisão do livro de Atos. E é sobre isso que eu gostaria de falar. É sobre uma igreja, sobre princípios para o crescimento de uma igreja, baseados nos 10 relatórios, nos 10 eventos que geraram os relatórios de crescimento da igreja no livro de Atos. Eu sei, e quando a gente lê o livro de Atos, Pedro prega e 3.000 se converte, Pedro prega de novo, mais 2 ou 5.000 se converte, e assim o processo é crescente. Dali a pouco a igreja é uma multidão, e isto é algo exponencial, que Lucas para de fazer essa contagem em números de tanta gente que se converte a Cristo Jesus. Então, aquele momento daquela igreja, nós não teremos o repetimento, o repetir destes eventos, mas nós teremos os princípios que foram adotados para isso. O primeiro relatório está em Atos capítulo 2, 41. Atos 2, 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro fez um sermão e 3.000 pessoas se converteram. Se você ler o sermão de Pedro, e se você pregar o sermão de Pedro, não sei se 3.000 pessoas se converteriam. Você poderia copiar o sermão, decorar o sermão, pregar o sermão de Pedro, talvez você não tivesse este mesmo evento. Mas o que nós temos aqui, que eu gostaria de abrir como palavra-chave, é este então, do versículo 41. Ele diz: então, Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Então, o que é que nós temos, o que é que veio antes desse então? E ele se refere aqui que aceitaram a palavra. O que é esta palavra? Se você voltar e ler em casa o sermão de Pedro, você vai perceber que Pedro pregou, inspirado pelo Espírito Santo, Bíblia, Antigo Testamento, fazendo a aplicação com Cristo no centro e apresentando o Evangelho de forma simples, clara, cristalina. Foi isso que Pedro fez. Pregou a palavra de Deus, pregou o Evangelho e houve arrependimento. Então, primeiro princípio para o crescimento de uma igreja: a palavra de Deus tem que ser pregada de forma clara e cristalina. O Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o derramamento de sangue pelos nossos pecados tem que ser apresentado na igreja. 3.000 pessoas se convertem. Segundo o relatório, está em Atos 2 mesmo, versículo 47, parte B.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isto, o quê? Ele dá um relatório e diz, olha, enquanto algumas coisas estavam acontecendo, pessoas estavam se convertendo e se juntando ao reino de Cristo na terra. Enquanto o quê? Então a gente precisa voltar a um pouquinho para trás deste versículo e olhar quais são as coisas que aconteceram. Pedro terminou o sermão, 3.000 se converteram, tínhamos 200 no início de Atos, 3.000 foram acrescidos a este número, a igreja continua crescendo, e aí conta-se aqui, e perseveravam, versículo 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Não é imediatamente após os sinais que os apóstolos fazem que ele dá o relatório. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esse relatório logo após o comportamento dos convertidos. Qual era o comportamento dos convertidos? Eles viam a necessidade dos seus irmãos, vendiam os seus bens e repartiam para que ninguém tivesse necessidade. Eles tinham uma vida singela e eles partiam o pão dia a dia. Eles viviam em comunhão e amor mútuo. Eu não preciso transferir para hoje o vender as propriedades. Era um momento de fome e de necessidade naquele local, mas mostra disponibilidade no atendimento dos irmãos, manifestação do amor de Deus através de obras práticas na igreja. O povo vivia mutuamente em amor. Então, o segundo relatório mostra que as pessoas estavam olhando para a igreja de Cristo Jesus e vendo nesta igreja o bom perfume de Cristo, o destilar do amor de Deus na vida daqueles crentes. Terceiro relatório, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, nós tínhamos 3.200, o número pode ter subido aqui a 5.000 homens. Se considerarmos só homens ou se considerarmos mulheres também, subiu a quase 10.000, não sei, mas se subiu só os 1.800, eu acho que é expressivo. É muita gente se convertendo em pouco tempo. Lucas destaca aqui que muitos, porém, dos que ouviram, 4:4, né? Que muitos, porém, que ouviram a palavra. O fato imediato anterior é também um sermão de Pedro, um sermão bíblico, cristocêntrico, igual ao primeiro. Só que essas palavras, elas não estão ligadas direto à questão do sermão. Enquanto Pedro estava pregando o sermão no templo, olha o que aconteceu. Falavam eles ainda ao povo, versículo 1, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Sobrevieram aqui, é uma ação violenta. Eles estavam pregando na porta e foram pegos pelo capitão, que era um guarda, e pelos sacerdotes e os saduceus. Ressentidos de ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. O relato de crescimento das pessoas que ouviram a palavra é que eles viram que aqueles que pregavam a palavra, eles foram presos.
não foi pelo sermão, mas foi pela atitude seguinte. O problema é, eles estão anunciando Jesus, estão pregando a ressurreição. Este é o problema. Vamos prender esses apóstolos. O que gerou essa comoção no povo foi a disposição desses discípulos, mesmo colocando em risco a vida deles, serem testemunhas de Cristo. Haviam 2 meses que o mestre tinha sido crucificado, torturado e crucificado, de forma pública. Esses homens eram seguidores de Cristo Jesus. Qual seria o próximo passo para a vida deles? Qual a expectativa que eles teriam ao anunciar dentro do templo, onde os mesmos sacerdotes que crucificaram Cristo Jesus estavam lá? E eles estavam anunciando este Cristo. A expectativa era também de morte. A expectativa era também de passarem por dificuldades, por tortura, por prisões, que é isso que acontece com eles. Quando o povo olhou para esta reação deles, pessoas que são comprometidas com Deus e dispostas, muitas vezes, a abrirem mão dos seus valores, se mostram corajosos e não abrem a mão de testemunhar por Cristo Jesus. Talvez hoje nós não tenhamos esta relação direta com falar de Cristo Jesus, testemunhar a respeito dele, viver uma vida digna de cristão e a prisão. Mas esses homens tinham. Talvez você tenha outros medos a enfrentar, mas uma igreja cresce quando os crentes dessa igreja são comprometidos com Deus, com Cristo e com a sua palavra. 4º relatório, capítulo 4, 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Deixamos de contar números agora e começamos a falar em multidão de crentes. Deixamos de lado então os números e olhamos para uma comunidade cristã que ela já é muito grande. O que essa comunidade, grande comunidade, estava fazendo neste momento aqui? Então eu preciso olhar o que aconteceu antes para saber o que é que nos ensina esta multidão. Nós temos aqui Pedro preso, ele tem uma oração, eles saem, Deus tira eles de forma milagrosa da prisão, e a igreja inteira estava em oração. Eles já estão fora da prisão, eles já estão na reunião de oração com os crentes, e eles então agora estão ali junto com os crentes. O que a gente precisa destacar aqui não é o que aconteceu com quem estava preso, porque não foi isso que trouxe conversão. O que trouxe conversão é o comportamento desta igreja no momento de oração. E eu fico pensando nas minhas reações muitas vezes, e talvez nas nossas. Quando alguém é preso e sofre alguma agressão injustamente, qual é a nossa oração? Nossa primeira oração: Deus, põe a mão sobre a vida dessa pessoa que está sendo cruel. Quando nossos governantes estão andando fora da linha, a gente pede para que Deus os tire e que Deus faça a sua justiça. Muitas vezes as nossas orações, elas são voltadas para vingança, porque o tempo todo é isso que nós aprendemos na nossa vida. Olha o que acontece com estes homens que estão orando. Volta aí para o versículo 28, eu acho que está bom, do capítulo 4. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ele falou de Pôncio Pilatos, de Herodes, falou dos gentios e dos judeus que mandaram crucificar Cristo Jesus e que crucificaram Cristo Jesus. Mas Lucas coloca aqui que isso tudo era propósito predeterminado de Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, e tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não só oravam, eles oravam certo. Eles oravam coerente com a vontade de Deus. Eu penso que se eu proclamo a palavra, eu vou preso. Qual é a minha primeira reação? Me calo. Se eu proclamo a palavra na escola e eu viro chacota para a turma nova, dá para entender o que é? Dá? Se eu viro chacota dos meus amigos de escola, por ser crente, o que é que eu faço? Qual que é a minha oração? Intrepidez para continuar anunciando? Minha natureza me leva a me retrair. Esses cristãos, esta igreja crescia, porque quando vinha a perseguição, quando chegava a coação, eles tinham coragem de orar de acordo com o que Deus queria. Qual era a vontade de Deus? Qual é, na verdade, a vontade de Deus para a igreja de Cristo Jesus? Que ao menor ruído de perseguição ela se cale? Não. A ideia da igreja de Cristo Jesus é que Cristo se faça conhecido no mundo inteiro. Que todas as pessoas do mundo tenham acesso à mensagem da morte e ressurreição de Cristo Jesus, da purificação dos nossos pecados. Quinto relatório, Atos 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. Qual é o fato anterior a esta conversão? Olha aí na sua Bíblia. Qual é o fato anterior a este crescimento? A história de Ananias e Safira. E todos conhecem a história de Ananias e Safira? Alguém não conhece a história de Ananias e Safira? Eu conto. Todos conhecem? Não? Ananias e Safira. Ananias vendeu um terreno, começa lá atrás. Barnabé vendeu um terreno, pegou o dinheiro, levou, entregou aos pés dos apóstolos e falou assim: olha, isso aqui é o dinheiro que eu vendi o terreno e eu gostaria de reverter isso para o auxílio dos pobres. Era isso que a igreja estava fazendo naquela época. Barnabé era rico, não vendeu o terreno que ele morava, ele vendeu um dos terrenos, uma casa que ele tinha, e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos para socorro na igreja. Ananias e Safira falou assim: nossa, você viu o que falaram de Barnabé? Aquilo é que é crente. A gente podia fazer o seguinte: a gente podia vender a nossa casinha também, que está lá no campo, e a gente pega metade do dinheiro e guarda para aposentadoria, a outra metade a gente leva e fala: olha, nós vendemos a casa também, trouxemos todo o dinheiro aqui. Conhecemos a história. Ananias faz isso, morre, em seguida a esposa entra, confirma e morre também. Eu diria que graças por ele ter parado de matar mentirosos na igreja. Eu tenho que agradecer. Amém? Ouvi um amém, já ouvi um. Mas eu conheci a voz, hein? Eu não vou te entregar, mas eu conheci sua voz. Mas o que nós temos aqui é um momento estanque da história, em que a igreja de Cristo Jesus precisa aprender algumas coisas. Mentiram ao Espírito Santo, e mentir ao Espírito Santo é um risco das nossas vidas. Mas é interessante que nós temos aqui a aplicação direta de uma disciplina contra o pecado. E a disciplina, ela tem que fazer com que a igreja se torne mais pura, santa e se afaste do pecado. Este é o conceito de disciplina para a igreja. Aqui nós temos uma disciplina, e é uma disciplina de forma cruel, porque os dois morreram. E o que aconteceu com a igreja?
Ela diminuiu ou continua crescendo? Se eu sei que num local valores bíblicos são cobrados e a disciplina existe, muitas pessoas procuram esta disciplina. É interessante que, lendo o texto, a gente percebe que essa disciplina, ela atrai alguns. Volta lá para o versículo 13 do versículo 5, antes do 14. Bom, volta no 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, que era uma das entradas do templo. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo distributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes. Um monte de gente, ao saber que mentirosos morriam na igreja de Pedro, fizeram o quê? Eu não chego nem perto dessa porta. E talvez a gente tenha que fazer essa leitura. Será que eu teria coragem de chegar perto da porta pórtico de Salomão para ouvir Pedro pregando? A disciplina desta igreja aqui afastava os crentes que não eram verdadeiros, mas a multidão daqueles que criam crescia mais e mais. Próximo relatório, capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo capítulo 6, o que acontece imediatamente a este relatório é a eleição de diáconos. Foram eleitos diáconos. A gente tem nessa história aqui um princípio de problema, e se você quiser, faça a leitura desses textos anteriores. Nós tínhamos aqui um potencial de divisão da igreja já logo lá nos primeiros dias da igreja em Jerusalém. O que estava acontecendo? Se você se lembra bem do capítulo 2, Jerusalém estava cheio de gente, pessoas de todas as regiões, crentes que eram de Jerusalém, judeus que eram de Jerusalém e judeus que eram de diversas cidades ou lugares distantes de Jerusalém. Geralmente os judeus dessa época eram divididos em dois tipos: os judeus de sangue puro, que viviam em Jerusalém, mantendo a sua genealogia e mantendo toda uma tradição, e os judeus que estavam espalhados pelo mundo e que eles eram chamados de helenistas, que tinham sido influenciados pelo modelo grego de vida. Então, os judeus que viviam em Jerusalém, que eram mais firmes no judaísmo, poderiam ou não gostavam muito desses outros judeus que viviam distante de Jerusalém. Mas nas épocas de festas, todos os judeus vinham. Eles se converteram e foram ficando em Jerusalém. E é isso que vai trazer uma certa complicação para a igreja de Jerusalém, que vem uma grande fome e com uma população muito crescida no local. É só você descer para Santos ou Praia Grande, entre Natal e Ano Novo, você vai entender isso. Falta água, falta... o que mais que falta? Comida, né? Tem fila para o pão acaba. A gente tem mais ou menos este quadro aqui em Atos capítulo 6. E a igreja recebia os donativos e fazia a distribuição das cestas básicas, visando primeiro as viúvas. Eu sei que as viúvas modernas, elas acabam ficando com a aposentadoria do marido, ou com a própria pensão do marido mais a aposentadoria, e não é uma situação como era lá. As viúvas, que eram verdadeiramente viúvas, elas chegavam a ter que mendigar o pão. E a igreja começa a cuidar disso. Só que os judeus, que são os helênicos, eles fazem uma reclamação. Eles falam assim: olha, as nossas viúvas, elas estão ficando sem alimento, enquanto que as viúvas dos judeus de Jerusalém estão sendo alimentadas. Precisamos resolver esse problema. E aqui tem uma grande demonstração
de sabedoria. Foram eleitos na igreja todos os diáconos que eram da linha grega e não da linha judaica, para que não houvesse reclamação. Os diáconos que iam atender as viúvas eram os diáconos dos helenos. Então este conceito de sabedoria traz harmonia à igreja. Era uma questão financeira. Isso foi resolvido com sabedoria, foi resolvido com prudência. E a igreja continuou em harmonia e ela crescia e se multiplicava o número dos discípulos, e até os sacerdotes que antes perseguiam, agora começam também a se converter, porque eles estão vendo que aquela igreja é uma igreja que trata as pessoas sem fazer acepção. É isso que está acontecendo no livro de Atos. Atos 9:31, próximo relatório. Eu vou segurar minha Bíblia aqui, porque ela está levantando o voo. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Estamos no capítulo 9, e capítulo 9 conta a conversão de Paulo. E nós conhecemos, na verdade, a conversão de Saulo, né? Eu já chamo ele de Paulo de cara, mas é a conversão de Saulo. A gente conhece a história de Saulo, que ele está saindo de Jerusalém para Damasco a fim de encarcerar e matar cristãos, porque ele era um perseguidor da igreja, um dos mais ferozes. Ele já esteve um pouquinho tempo atrás em pé na morte, consentindo na morte de Estevão, e ele saía com a guarda do templo, procurando cristãos, encarcerando e matando. Ele encontra com Cristo Jesus no caminho de Damasco, cai do cavalo e se converte. Aí nós temos em seguida a visita dele, a visita que Ananias fez a ele. Ora, ele volta a enxergar e se converte a Cristo Jesus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Muitas vezes quem cuida dos inimigos da igreja, e acho que na maioria delas é o próprio Deus. Enquanto Saulo perseguia a igreja, ela não contava com paz. Ao cessar a perseguição, a igreja entrou em paz. Nós temos um conceito que começou nos anos 90, e eu me lembro bem disso, porque eu participava de algumas ações missionárias, procurava todos os cultos de igreja que tinha semana missionária, e uma das coisas que a gente ouvia muito é que o Brasil precisava de uma perseguição para mudar o comportamento dos cristãos. Biblicamente, nem sempre perseguição traz este resultado, nem sempre. Quando Paulo é impedido de perseguir a igreja por Deus, a igreja tem o quê? Paz, ela se edifica e o temor a Deus aumenta. Então eu não preciso orar por perseguição, eu preciso orar por mudança no comportamento do cristão. Necessariamente eu não preciso de perseguição na minha vida para servir Deus melhor. Mas outro dia eu ouvi uma coisa que é muito interessante. Na hora que a coisa fica feia, gente que nunca orou faz o quê? E diz o quê? Nunca orei tanto na minha vida. De vez em quando Deus usa isso para que você se ajuste. Mas o que é que você acha que Deus iria preferir que você fizesse? Que você orasse antes de que Ele precisasse mexer com isso. A igreja, quando não tem perseguição, ela conta com paz, ela pode se projetar
ela pode proclamar e pregar a palavra de Deus. Nós passamos o ano de 2019 em plena paz com a política. Parou daquela falação de perseguição com a igreja. Como membro de igreja, o que você fez? Próximo relatório, Atos 12, 24. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Este é o nosso 8º relatório. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que aconteceu antes, que tem esse advérbio entretanto, então alguma coisa aconteceu antes que faz com que a igreja se multiplique. Este é mais um relatório. Então, todo relatório, todo crescimento da igreja, ele é colocado num momento em que algo aconteceu. Nós tínhamos o que aqui? Uma perseguição de Herodes. Herodes havia matado Judas e mais alguém, que eu esqueci o nome agora, e ele estava fazendo um grande sucesso. O povo estava gostando de ver Herodes fazendo as crueldades que ele estava. E aí Herodes se engrandeceu e o povo começou a aclamar Herodes como Deus, e ele mandou o povo levantar, continuar o adorando. Ele estava matando cristãos e toda a liderança da igreja. Tem uma intervenção direta de Deus neste momento e o panorama se reverte. Quem cai morto, comido de bichos instantaneamente, enquanto está aceitando a adoração como Deus nesse local, é Herodes. O povo não se levantou, a igreja não se levantou contra Herodes, a igreja não procurou interferir, mas o que Deus fez foi manifestar a sua glória, mostrando que quem é Deus é Ele. E as pessoas que viram a ação de Deus, a glória de Deus neste evento, passaram a fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Às vezes Deus transforma um Saulo em Paulo, e às vezes Deus tira alguém que persegue. Mas a igreja tem que entender que sempre o soberano e que toma estas decisões para o andamento da história é Deus. A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. E eu não oro pedindo vingança, eu oro pedindo, como nós vimos lá atrás, intrepidez para anúncio e livramento do mal. Essas coisas eu posso pedir, mas eu não peço para que Deus faça a minha vontade, principalmente quando esta vontade não vai de acordo com os preceitos bíblicos. Penúltimo, 16, versículo 5, capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Nós temos uma segunda viagem missionária aqui, e nós temos um problema que precisava ser resolvido. Paulo voltou, cristãos agora são judeus e também gentios. Gentios têm costumes diferentes dos judeus. Nós estamos começando a ter problemas teológicos na igreja agora. E nós precisamos então aqui, eles precisavam se reunir, e agora aqui a gente já não tem mais multidões, assim as igrejas eram fortalecidas, o termo já mudou de novo. Então não era uma igreja única que se reunia com 30 mil pessoas, mas as igrejas se reuniam em grupos pequenos e precisava de uma uniformidade, um consenso. E a igreja, então, para resolver o problema, se reúne em Jerusalém.
nós presbiterianos chamamos isso da primeira reunião de presbitério. Tá? A gente gosta de fazer isso para fazer a gracinha que já tinha presbitério desde o começo da história da igreja. Mas os presbíteros se reúnem em Jerusalém, junto com os apóstolos, para definirem uma solução para o problema dos gentios se convertendo e os seus costumes. Houve um consenso, houve um direcionamento. A igreja então vai acolher esta história, e Paulo passa pelas cidades levando estas decisões tomadas pelos presbíteros de Jerusalém. De novo, de um problema que poderia dividir a igreja, agora nós temos uma harmonia na igreja. Problemas teológicos, medidas teológicas corretas ajudam uma igreja a desenvolver. Então, assim, como lidamos com teologia, ela é importante. Divisão teológica dentro de uma igreja, dentro de um mesmo corpo, ela traz muitos problemas. Como eu veria isso de forma prática? A gente tem recebido irmãos de denominações diferentes, e a gente tem uma aula que é para procurar esclarecer as diferenças e apresentar a doutrina que a igreja crê. Temos sido cuidadosos em não olhar para outras igrejas de irmãos que interpretam de forma diferente, com desdém, com zombaria. São irmãos em Cristo Jesus, nós podemos nos reunir, podemos orar juntos, mas não dá para permanecer dentro de um mesmo corpo, uma igreja local, pessoas com teologias diferentes, porque nós vamos começar a brigar entre nós sobre aspectos de teologia, e o povo de fora da igreja vai parar de olhar para a igreja e ver que dentro da igreja há singeleza e amor. Então, meu encorajamento é sempre este: se você não acredita nas doutrinas da igreja em que você está, não seja um elemento de facção nessa igreja. Procure uma igreja que pregue a Bíblia de forma clara, cristocêntrica. Que a Bíblia seja pregada. Estude a Bíblia por si mesmo. Entenda, procure entender, procure crescer espiritualmente no entendimento da palavra de Deus. E faça parte de uma igreja que tenha as mesmas convicções. Você terá harmonia, calor e acolhimento. Do contrário, você pode se tornar um elemento faccioso. Último relatório, Atos 19, 20. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que aconteceu nessa história? Essa história é a chegada de Paulo em Éfeso. A chegada de Paulo em Éfeso, ela é bombástica, né? Paulo causa todos os transtornos possíveis dentro dessa cidade, e tem uma grande intervenção de Deus. Milagres acontecem, algumas coisas acontecem nesta chegada do Evangelho no local, e muitos acabaram crendo em Deus. Se você voltar um pouquinho, eu não vou ler o texto todo, só do 18 para frente. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Algumas vezes no crescimento da igreja nós temos uma intervenção divina direta. Deus pode simplesmente, no momento em que quiser, através de sinais, através de milagres, através de eventos, converter uma cidade inteira.
Eu trago uma ilustração que eu ouvi alguns anos atrás a respeito da igreja na China. Quando a China começou a ser evangelizada nos anos 80, houve muitos relatos de grandes milagres na China. Milagres, curas, conversões de aldeias inteiras. E a gente sabe que a China, ela tem muitos dialetos e às vezes um chinês é diferente, são todos iguais, mas a fala de um chinês é diferente de outro chinês. E num dos relatos que tem de missionários americanos que foram visitar os missionários chineses, é de que o missionário estava num local, começou a falar de Cristo Jesus, e as pessoas foram se acercando dele, e ele falou que Deus curava, que Deus intervia, que Deus mudava, e chegou uma mãe com uma criança morta no seu colo, chegou para o missionário e falou assim: seu Deus existe? Ressuscita meu filho. O missionário olhou para a criança no colo e pensou: vou fazer o que agora? O missionário se ajoelhou e pediu para todo mundo se ajoelhar. Começou a orar e a criança ressuscitou. Pastor, é possível? É possível. Deus pode fazer isso. Os missionários americanos, animados com o evento de crescimento da igreja chinesa, virou para os missionários chineses e disseram: é desse avivamento que nós estamos precisando nos Estados Unidos. Os chineses olharam para os americanos e disseram: essas coisas de conversão com sinais e prodígios é coisa de bebê espiritual. O verdadeiro cristão cresce através do conhecimento da palavra de Deus. O que eu queria dizer é que às vezes olham para nós reformados e dizem: não acreditamos em milagres. E preferimos às vezes colocar na conta dos médicos e dos remédios do que dos milagres. Sim? É mais fácil? O que você acha, André? Remédio ou milagre? Milagre do remédio? O que você acha, Elaine? Milagre ou remédio? Intervenção de Deus? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso na igreja presbiteriana? Pode e faz. Então, não pensem que nós reformados, e eu sei que tem uma linha muito grande de reformados, que acreditam que Deus não usa mais essa intervenção direta dele. E eu vou dizer que Deus usa sim. E a maior prova disso é a nossa conversão. A nossa conversão é um milagre de Deus. E esse conceito de milagre me ajudou a entender muita coisa quando eu leio a Bíblia. O que é que você merecia antes de encontrar-se com Cristo Jesus? O salário do pecado é a morte. Éramos todos pecadores, o nosso destino era a condenação. Esta foi uma regra que Deus colocou na queda no Éden. A alma que pecar, essa morrerá. Deus olhou do céu para a humanidade e disse: não tem nenhum justo sequer, nenhum. Para onde iriam todos os homens que existiam na face da terra durante todas as eras? Para o inferno, para a condenação. Esta foi a regra que Deus colocou para o homem pecador. E cada vez que alguém se converte, é uma intervenção de Deus na vida dessa pessoa. E quando Deus intervém nas suas regras, nas suas próprias regras, isto é, milagre. A sua conversão a Cristo Jesus é fruto da intervenção de Deus. É o maior milagre possível de acontecer. Um pecador habitar a eternidade com um Deus santo, puro e justo, por causa do milagre que Deus operou nas nossas vidas, através da morte expiatória de Cristo Jesus. Como eu gostaria que você olhasse e entendesse este sermão de hoje.
Nós estamos começando o ano de 2020, primeiro domingo de 2020, nosso segundo culto do ano, nossa segunda ceia do ano. Você foi chamado, e a gente tem experimentado um aumento da igreja nesses últimos tempos. Você foi chamado, ou eu posso falar aqui, você está sendo chamado para fazer parte desta igreja local. Você precisa olhar para esses 10 relatórios e ver como é que você pode contribuir com a igreja que você está, para que ela continue crescendo. O seu conhecimento da palavra de Deus, com as suas orações dentro da vontade de Deus, com a sua sabedoria e inteligência nas decisões, com a sua proclamação da palavra de Deus. Você também precisa ser um missionário, ser de Deus um emissário neste mundo, com a demonstração de amor ao seu irmão, para que outras pessoas cheguem aqui e entendam e vejam, ali aquelas pessoas se amam, elas têm alguma coisa de diferente. No seu testemunho de dia a dia, que você fosse testemunha fiel de Cristo Jesus, que você não deixasse passar seus valores cristãos por causa de vergonha, intimidação ou perseguição, que você fosse um cristão leal a Deus, que você olhasse para a igreja e entendesse que apesar dela ter falhas, apesar de ser formada de homens que falham, algumas coisas passam pelo crivo e pela disciplina da igreja, porque a igreja precisa aprender a santificação, ela precisa entender como servir melhor a Deus e se afastar do pecado, e essa disciplina nem sempre é pública. Muitas vezes você vai receber uma disciplina, uma demonstração de um pastor, de um irmão, de um presbítero, de um diácono, de alguém que está ao seu lado e que aponta em você alguma coisa que você tem feito que não agrade a Deus. Que a igreja nesse ano de 2020 aprenda a orar e orar correto, e que aprenda a pedir intrepidez para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Eu vou aproveitar para fazer um anúncio. Para quem não esteve de manhã, nós temos algumas mudanças neste ano. O nosso irmão seminarista, o licenciado, na verdade, Samuel e a Dai, eles vão retornar para a igreja de Jardim Itapuã. Então, este ano eles nos deixam. Ele continua nas aulas de escola dominical, provavelmente até o final do mês. Estará conosco no retiro, mas ele vai iniciar um trabalho, um ponto de pregação com a igreja da qual ele veio. Então, às noites ele estará lá pregando, que o pastor reverendo Gabriel está de férias. Mas, então, teremos aí o desfalque. O outro desfalque, eu sei que a Neiva já contou, né? Que o Eliezer já veio tomar mamadeira hoje lá na casa dela, né? Você deu mamadeira para ele? Então, o Eliezer está bem, né? Foi tomar mamadeira lá na casa do Adilson e da Neiva hoje, já matando saudades e se desligando aos poucos, como ficou 5 anos conosco. Eu acho que há uma grande dor na separação. Oi? Tá. Ele vai dar um tempinho antes de aparecer aqui, né? Para fazer de conta que a despedida foi boa. Mas nós estamos recebendo este ano o reverendo Alberto, estará nos auxiliando este ano, e a Lindalva, né? Já é conhecido de alguns da igreja. Eu sei que ele é colega de infância do Paulinho, parece que eles faziam arte juntos. Se vocês quiserem saber, é só conversar. A gente já tem um relacionamento muito bom de 7 anos, né? O começo foi meio encrencado, mas depois nós resolvemos as diferenças. Mas é uma alegria, um prazer tê-lo aqui trabalhando conosco neste ano. Que Deus possa abençoá-los e que vocês possam também ser bênção na igreja. Sintam-se bem recebidos e abraçados. Já para ele começar, então, gostaria de chamar à frente. Ele vai dirigir a ceia de hoje. Mas eu queria ver como é que você faz. Eu queria ver como é que você faz.
Então, reverendo Alberto, conselho da igreja. Como eu sei que o Paulo vai cantar, eu fico no seu lugar. E eu acho que para auxiliar eu peço também ao reverendo Adelso, para que leve a ceia lá em cima, porque falta o Anselmo também. Graça e paz, irmãos queridos. Eu estive pastoreando a igreja do Parque Erasmo por 7 anos. Foi a minha primeira igreja, um presente de Deus. É um presente de Deus, porque é o povo por quem o Senhor Jesus quis morrer. E Ele vem e confia em suas mãos para que você pastoreie. É algo de extrema responsabilidade. E o nosso desejo, confesso, não era de sair agora, mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. E nós estávamos numa expectativa para onde iríamos, e o reverendo Orlando então nos convidou amorosamente, testemunho aqui o seu carinho, o seu amor para conosco, a nossa gratidão e também a nossa gratidão ao conselho desta igreja e à igreja que já nos recebeu também, já pela manhã, com muito carinho, com muito amor. A nossa gratidão a Deus, portanto, se Ele não nos quis ali, nem tampouco em outro lugar que andamos também pregando com vistas ao ministério, também não foi da vontade de Deus que ficássemos lá. A vontade dele era que estivéssemos aqui. Assim nós nos entregamos em suas mãos para ser instrumentos do Senhor para a edificação da igreja e também a nossa edificação, o nosso consolo. Bendito seja o Senhor por tudo. Ele está no domínio, no governo de todas as coisas. Então me coloco à disposição dos irmãos com toda entereza, com todo carinho, com todo temor que tem a Deus, o nosso Senhor. Estou às ordens dos irmãos. Mas vamos então à ceia do Senhor. Convido os amados irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A mesa está aqui posta. Toalha arranjada com o maior carinho e eu baguncei tudo. Irmãos, vamos ler o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e ler a partir do versículo 23 ao 29. É a instrução da palavra de Deus para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou também o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Certa vez um jovem me procurou para dizer: pastor, eu estou tão desanimado, pastor, eu estou tão parado, estou sem forças. O senhor tem alguma coisa a me dizer, alguma palavra de motivação? E eu peguei esse texto e abri para ele, li e disse para ele assim: o Senhor Jesus manda que nós façamos isso em memória do que Ele fez por nós.
Você se lembra quem você era? Você lembra de quão pecador você era, de quão inimigo de Deus, quão afastado de Deus nós estávamos, de como o Senhor Jesus saiu da sua glória, sendo Ele o próprio Deus, assentado no seu trono de glória e majestade, desceu até a terra, assumiu a forma da criatura, a forma humana, e sem ter cometido pecado algum, tomou o castigo que era destinado a nós, o castigo que nos traz a paz. Com este castigo, nós podemos simplesmente dizer para Deus: Senhor, eu já fui castigado no teu Filho, e eu creio nisto, portanto agora aceita-me em tua presença. Senhor, tem misericórdia de mim, eu posso cantar um louvor ao Senhor. Senhor, eu posso falar em teu nome, o Senhor me dá licença, o Senhor permite. Senhor, eu quero me achegar ao teu trono de graça, mas eu não sou nada. Quem sou eu para dirigir os meus olhos a ti? Quanto mais falar, pedir. O Senhor Jesus nos proporcionou isto. Garoto, jovem, você quer uma motivação maior do que essa para servir ao Senhor? O culto não é destinado a nós, não é destinado a mim, mas o Senhor é o centro. A Ele toda a honra, toda a glória e o louvor. Nós nos reunimos com este objetivo, com essa finalidade de adorá-lo. E a nossa adoração, o nosso serviço só é aceito pelo que Jesus fez naquela cruz. Então o Senhor Jesus toma elementos simples, que coisa simples, e ao mesmo tempo tão majestosa, que coisa tão pequenina, e ao mesmo tempo tão grandiosa. O Senhor Jesus manda que nós comemos um pão, porque o pão simboliza o seu sofrimento, o seu corpo. O pão, para ser feito, necessita ser amassado. Em alguns casos, depende do padeiro, mas eu creio que é um padrão, ele deve ser surrado, a massa deve apanhar, deve ser amassada, colocada num forno quente, símbolo do sofrimento que o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Ele escolhe também uma fruta simples, uma fruta pequenina, que podemos obter dela um suco, e esse suco pode ficar ali em tratamento, em descanso ali, para que se obtenha também o vinho. E Jesus então designa esse elemento, porque para obter o suco é necessário que esprema a uva. Para fazer o vinho, acho que é do conhecimento da grande maioria, que é necessário um pequeno lagar. Você joga ali as uvas no chão e ela deve ser pisada, simbolizando o que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele foi pisado, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja o Senhor. Que festa maravilhosa, que celebração, que comemoração. Comemoramos com isto que não podíamos entrar na presença de Deus, mas Jesus providenciou o meio. Ele doou o seu corpo e derramou o seu sangue. O seu corpo foi rasgado e o seu sangue derramado. Assim, celebrem isso, disse Jesus. Porque vocês não podiam, porque eram inimigos de Deus. Mas todo aquele que crê que Jesus fez isso no seu lugar, torna-se amigo de Deus. Diz mais ainda a sua palavra: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos um povo e uma família, fazemos parte da família do Deus Pai Todo-Poderoso, pelo que Jesus fez naquela cruz. Celebrem a Santa Ceia, tomem-na em memória de mim. Lembrem-se, nunca se esqueçam do que Jesus fez.
por nós. Bendito seja o Senhor. Como é bom podermos entrar na presença do Senhor e nos reunirmos em família e sentarmos à mesa com Ele. Ele não está nos elementos, Ele habita em nós, Ele habita no meio do seu povo, Ele está presente espiritualmente. E o que há de mais maravilhoso nisso é justamente o fato de Deus estar presente conosco, participando desta ceia. A comunhão dos santos, a Santa Grey, se senta na presença do Deus Todo-Poderoso e pode cear junto com Ele, cear, celebrar a amizade que foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos, o reverendo Orlando disse que queria ver como é que eu fazia, então vamos fazer ao meu jeito, não sei como é que a igreja tem o costume. Nós vamos distribuir os elementos, você não come ainda, é assim que faz também? Não? Você não come ainda, espera distribuir para todos, para que nós possamos comer juntos a Santa Ceia do Senhor. Você que faz parte, quando o pastor ou o presbítero se aproximar, fique em pé, para que nós saibamos quem deve servir, quem deve ser servido na Santa Ceia do Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer.
Bendito seja o Senhor, ó Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor e Salvador, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Consagramos a Ti esses elementos que são usados agora em memória do que o Senhor fez por nós naquela cruz. Bendito Deus, nós consagramos e rogamos a Ti que eles realizem em nós, em cada um que está presente, mesmo que não esteja ainda fazendo parte desta Santa Ceia, mas que venha cumprir o significado em suas vidas, a salvação que há na morte e ressurreição do Teu Filho amado. Nós consagramos a Ti, certos de que o alimento verdadeiro vem da Tua graça e do Teu poder e do Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Em nome santo de Jesus. Amém. Então o Senhor Jesus Cristo tomou o pão, era um pouco maior que esse, talvez um disco grande, e ele o partiu. Eu fico imaginando essa cena tão maravilhosa, partindo o pão, rasgando, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos em memória de mim. Bendito sejas, ó Deus. Aleluia. Bendito seja por teus perdoes em Cristo Jesus. Recebemos com todo amor e gratidão por fazermos parte do Teu corpo. O corpo foi partido por amor de nós. Aleluia. Perdoa as nossas faltas. Em Cristo Jesus nós rogamos. Tem misericórdia de nós. Não deixe que nada venha impedir essa comunhão. A Tua palavra nos ensina. Devemos ter discernimento daquilo que estamos fazendo. Também, Senhor Deus, tomar o pão, comer o pão, tomar o cálice, certos daquilo que Tu tens feito por nós. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Procedemos de igual modo, vamos se aproximar do oficial, então vocês se coloquem em pé para lhes abrir a quem deve servir. Aguarde também o cálice até que seja distribuído a todos, para que tomemos juntos. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nós era o pão cada dia, nós era o vinho, santa harmonia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida.
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também em suas mãos um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Isto é, Jesus estava dizendo, antes, a aliança que Deus fez, dizendo: eu sou o teu Deus, e vocês são o meu povo, se cumprirem os meus mandamentos. Nós não podemos cumprir, não conseguimos, pecamos, quebramos a aliança. O Senhor Jesus faz nova aliança no seu sangue para todo aquele que crê que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, derramando o seu sangue. Então, cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele, para que ele derramasse o seu sangue, para que nós tomemos o cálice da paz, cálice do amor e da esperança. Tomai dele todos em memória de mim, disse Jesus. Passa a palavra ao querido Orlando para a oração final. Atenção.